Oi, hoje eu vim falar aqui com vocês, né, sobre a importância da gente ter um cuidado ao escolher os livros que nós vamos ler para as nossas crianças. Eu deixei um vídeo aqui gravado já faz um tempo sobre a importância de ler para a criança, né, sobre a importância de ler para a criança desde que ele está no ventre da mãe, desde que esse bebê está lá no ventre da mãe. Né, de como o potencial de escuta, do potencial de escuta da criança, de como é importante para o desenvolvimento, para criar o hábito, né, de se tornar um adulto leitor, enfim, tá tudo no outro vídeo que vocês podem acessar, eu vou deixar o link na legenda desse. Mas é muito importante, né, e relevante a gente ter o cuidado, a gente saber, né, escolher, selecionar bem esses livros que nós vamos ler, né, ou deixar alguém ler para as nossas crianças. Eu vou dar um exemplo, né, porque eu mesma comprei um livro uma vez e eu trago esse exemplo aqui para poder a gente, né, refletir e ter esse cuidado. Claro que fica aí no discernimento de cada um, mas eu vim partilhar com vocês essa experiência para ficarmos mesmo de alerta, que nem todo livro infantil é adequado para o público infantil. Então, né, quando eu fui fazer essa leitura, tinha lá logo no começo da história, né, que João e Maria eram os irmãos e que o seu pai, né, e tinha uma esposa que era a madrasta das crianças, a madrasta, né, malvada, não aceitava as crianças. Eles estavam passando por dificuldades, né, eles não tinham alimento para todos. E a madrasta, né, para sobreviver, convenceu ao pai, né, das crianças de levar eles para a floresta e abandonar os filhos lá. E aí eu fiquei, opa, mas olha só, né, quão pesado é essa história. Eles estavam passando por dificuldade, a família estava passando por dificuldade. E aí esse pai, né, convencido pela esposa, que é a madrasta, né? Também temos que ter cuidado porque nem toda madrasta é má. E muitas vezes quando a gente traz isso, muitas vezes na história, né? Enfim, as crianças acabam internalizando isso. E isso às vezes é sim prejudicial, tá? Mas não é esse o ponto que eu vou entrar realmente no ponto da paternidade e o quanto esse livro, ele afeta, né? Atinge negativamente a ideia da paternidade, né? O pai, ele é a proteção do filho, né? O filho, ele se sente protegido com o pai. A mãe é a figura do cuidado, né? Do carinho, do amor, do apoio. Mas o pai é a figura, né? A figura paterna é a figura de proteção. Não tô dizendo que não tem a mãe que é protetora, gente, tá certo? Por favor, por favor. Mas enfim, o pai é a figura de proteção da criança, né? Então, como isso atinge, né, as famílias, como isso entra e é internalizado pela criança que escuta uma historinha dessa, de que o pai deu João e Maria, não estou dizendo que a criança de 2 anos vai racionalizar isso, mas ela internaliza isso. A gente tem que lembrar que as nossas crianças, elas são absorventes, né? Elas aprendem, do jeito que elas imitam muito a gente, elas também escutam muito o que a gente fala. Elas vão internalizando e vão aprendendo o que a gente fala, assim como elas vão aprendendo com as histórias que são contadas para elas. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado. Então, vamos ficar atentos, vamos sim ler para as nossas crianças, vamos sim valorizar os livros infantis, que são inúmeros, né? Não são só os clássicos, eu estou trazendo um exemplo de um clássico, mas tem vários livros infantis que não são os clássicos lá, né? Mas que são livros muito interessantes, de muito aprendizado para as nossas crianças. Então, que nós possamos ler mais para as nossas crianças, mas que nós saibamos o que nós estamos lendo para elas, né? Que sejam livros que ensinem elas a serem mais seguras, a serem mais confiantes, a fazerem escolhas, que sim, mostre algum ponto negativo, né? Porque a vida não é só ali a história maravilhosa, sempre tem sim alguma dificuldade, algum desafio, e isso é realidade, a gente não pode tirar isso, né? Isso é rico para as nossas crianças também compreenderem, mas que a gente não traga
pontos que podem ser irreversíveis de forma inconsciente, não vou dizer irreversível porque tudo tem um jeito, mas tão prejudiciais, né, de forma inconsciente para as nossas crianças e que sejam um certo ataque, né, para as nossas famílias, tá bom? Então fiquem atentos, não é só a história do João e Maria, ou só essa versão, podem ter outros livros, outras histórias que sejam muito impactantes ou não ideais, mesmo sendo livros infantis, né, tratados como livros infantis. Fica a dica, o alerta e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Não deixe de comentar aqui, por favor, se você já pegou algum livro assim que você ficou, nossa, esse livro não é ideal para minha criança nesse momento, né? Ou não é ideal para minha criança em nenhum momento. Compartilhe aqui com a gente para a gente poder estar sabendo, né? Estar ciente, ficar de alerta para outras pessoas também. Tchau, tchau!